Boa noite, amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos dando início a mais uma escola do Evangelho. A lição de hoje é uma continuação, sobre o tema, o processo da queda. Hoje nós vamos ver a parte 3. Na parte 1, nós vimos com respeito à queda com Adão, a tentação da serpente. Na lição 2, sobre esse tema, nós vimos a queda com Caim, a natureza pecaminosa. E na lição de hoje, veremos sobre a geração de Noé, a mistura contrária ao princípio estabelecido por Deus. Todas essas lições nós estamos extraindo, desse livro, o Fundamentos da Fé Cristã. E nessa lição de hoje nós vamos começar vendo aqui que na primeira queda, Deus ele providenciou para o homem o sangue e as vestes do Cordeiro substituto. Isso a gente pode ver lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, e também a gente pode ver também em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Na segunda queda, que foi exatamente a queda com Caim, onde a natureza pecaminosa entrou no homem, nós vimos lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 8, quando Caim mata Abel. Já em Gênesis capítulo 4, versículo 25, o Senhor ele vem conceder, o Senhor vem conceder aqui a Adão e a Eva mais um filho. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 4, versículo 25. Gênesis capítulo 4, versículo 25, diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente. Senhor Jesus. E no versículo 26, fala que a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui nesses versículos, nós temos o surgimento de uma descendência, o surgimento da descendência daqueles que começaram a invocar o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor para aquela descendência foi o caminho que o Senhor deu para salvar aquela geração. A descendência de Caim, eu queria ler aqui alguns versículos da descendência de Caim e da descendência de Adão. E eu quero mostrar algo a vocês bem interessante. Se a gente pegar aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 17 em diante, fala assim: coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Versículo 18. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Se vocês continuarem lendo essa genealogia aqui, certo? Vocês vão chegar até o versículo aqui 22,
E em nenhum momento vocês vão ver algo que vai aparecer agora na genealogia de Adão. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Quero que vocês prestem atenção a partir desse versículo 3. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Se você continuar lendo essa genealogia, até o versículo 32, você vai ver que há uma diferença aqui da genealogia de Caim. Na genealogia de Caim, você vê que os anos, os dias de vida, não são contados. Veja, e coabitou Caim, no versículo 17 do capítulo 4, e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Enoque nasceu de Irade, Irade gerou a Jael. Então, você não vai ver de maneira alguma a menção na genealogia de Caim dos anos de vida. Mas como a gente leu aqui, na genealogia de Adão, está muito claro para nós que o Senhor considerou os anos de vida. Interessante que na genealogia de Caim, o que nós conseguimos ver é que o que foi considerado aqui foi as obras que essa genealogia fizeram, essas pessoas que fizeram parte dessa genealogia fizeram. Mas, na genealogia de Adão, o que foi considerado aqui foi a vida. Existem duas coisas em toda a Bíblia que elas precisam, assim, existem várias coisas na Bíblia, certo? Mas uma delas é com respeito à vida e à obra. A vida e a obra, ou a obra e a vida, elas precisam andar paralelas, uma do lado da outra. Nunca quem quer servir ao Senhor pode querer servir só do lado da obra, se esquecendo da vida. Ou só o lado da vida, né, o lado espiritual, sem se esquecer da obra. A Bíblia fala que a fé sem obra, ela é morta. Eu gosto de usar que a fé sem obra, ela é ineficaz, inoperante. Então, a vida e a obra, elas precisam andar paralelas, elas precisam andar juntas. E nessas duas genealogias, nós conseguimos logo de cara, né, ver essa diferença. E isso é muito importante se nós queremos servir ao Senhor. Aqui, na página aqui, 108 desse livro, na segunda queda, o Senhor mostra que após a segunda queda, após Caim matar Abel, após o Senhor dar de novo a Adão e a Eva mais um descendente, que foi Sete, no versículo 26, como a gente leu, de Gênesis 4, fala que a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e aqui fala que daí se começou a invocar o nome do Senhor. Assim como na primeira queda, o Senhor providenciou algo para
restaurar o homem, para salvar o homem, o Senhor providenciou o sangue, certo? E a pele, ou seja, as vestes daquele cordeiro substituto para Adão e Eva. Nessa segunda queda, o Senhor vem dar algo ao homem para salvar essa geração. O Senhor vem dar o invocar o nome do Senhor. Aqui, eu queria que a gente lesse alguns versículos aqui na Bíblia, para mostrar para nós, assim, a importância de nós invocarmos o nome do Senhor. Em Lamentações 3, Lamentações de Jeremias, livro de Jeremias, Lamentações 3, versículo 55 e 56, diz o seguinte: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Da mais profunda cova, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Então, da mais profunda cova. Aqui, o profeta, ele teve a experiência de invocar o nome do Senhor. E ele fala que o Senhor ouviu a sua voz. Outro versículo também está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus. Todas as vezes que o invocamos. E também em Jeremias capítulo 33, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Vamos ler aqui, abre aqui em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E só mais um versículo, né? Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116, versículos 3 a 4. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor é algo que de fato assim nos traz salvação. Invocar o nome do Senhor não é um mantra, como alguns até falam, né? Muitas vezes, né, as pessoas não acham estranho a gente invocar, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas é interessante porque, se você for ver na Bíblia, né, na Bíblia existe dezenas de versículos que falam para nós invocarmos o nome do Senhor, para nós chamarmos o Senhor. Porque quando você invoca, você chama o Senhor. E quando você chama o Senhor ele vem até você para suprir você naquela sua necessidade. Romanos capítulo 10 fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ainda fala assim: como invocarão se não há quem pregue? Então, invocar o nome do Senhor se tornou algo necessário para o homem, para salvar o homem. Faça uma experiência em casa. Já que se você está em casa agora, ou se você estiver no seu trabalho, talvez alguns estejam nos acompanhando no trabalho.
mas faça uma experiência. Procura invocar o nome do Senhor. Se você não tem coragem de invocar assim audivelmente, ó Senhor Jesus, invoque no seu interior. Diga, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, venha ser comigo nessa noite. Senhor, venha me suprir com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Senhor, seja tudo que eu necessito nessa hora. Ó Senhor Jesus. Faça uma experiência, amado irmão, amado ouvinte, você que ainda não teve a experiência de invocar o nome do Senhor, você vai perceber como é maravilhoso invocar esse nome. De fato, invocar esse nome é algo que traz para nós, né, as riquezas do Senhor. E, voltando aqui para a questão da terceira queda, Gênesis capítulo 6, vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 6, vou deixar aqui marcado, que eu li, Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 7, vem mostrar para nós que aconteceu algo aqui que não era de maneira alguma para acontecer. Houve aqui uma mistura de seres. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 7, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Interessante que desses versículos, do versículo 1 até o versículo 7, nós começamos a ver que houve algo aqui anormal. Houve uma mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Agora, quem são esses filhos de Deus? Que aqui em Gênesis, capítulo 6, é mencionado. Amados, esse texto bíblico é um dos textos assim que mais provoca discordância, sabe, entre vários textos que há na Bíblia. Por exemplo, tem pessoas que creem que quando um cristão dorme no Senhor, ele fica consciente, porque a Bíblia dá margem para isso, né? Lembra do pobre, né? Lázaro, né? E o rico, o Lázaro, o mendigo e o rico. Mas também alguns creem que depois que as pessoas dormem no Senhor, no caso os cristãos, né? Eles creem que não ficam conscientes. Né? Existem trechos na Bíblia, por exemplo, que uns creem que o cavalo branco é o Evangelho. Nós cremos que o cavalo branco é o Evangelho. Mas já outros irmãos creem que não é o Evangelho. Então, assim, há alguns trechos na Bíblia que, de fato, assim, cria, né, algumas discordâncias.
Mas nenhum trecho da Bíblia cria tanta discordância como esse aqui. Esse aqui, de fato, assim, é o que mais cria. E os teólogos, assim, conservadores, né, principalmente aqueles que não lê a Bíblia assim ao pé da letra, ou não leva a Bíblia a sério. É importante frisar isso. Tem muitos teólogos por aí que, na verdade, usam a Bíblia só como motivo de questionamentos. Eles vão para a palavra só para questionar as coisas. Eles não levam a Bíblia a sério. Vocês podem ter certeza disso. Eu costumo dizer que eu respeito, certo, todos os teólogos, eu respeito todos aqueles que gostam de estudar a Bíblia, porque nós temos que estudar a Bíblia. Mas nós precisamos aprender a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né, se apegando à palavra, não se apegando às suposições. Nós não podemos fazer isso de maneira alguma. Tudo que nós falamos tem que estar com base na palavra. E um dos fatos, assim, muito importante nesses episódios que nós vemos na Bíblia, desses textos que nós vemos na Bíblia, é que, assim, a despeito daquilo que você concorda, daquilo que você não concorda, todos esses textos que causam essa discordância, nenhum deles, assim, dá base, certo? Para a gente, assim, ter problemas com respeito à nossa unidade. Nenhum deles. É necessário, de fato, assim, que fique claro para nós que esses textos, né, embora nós possamos divergir nas suas interpretações, esses textos, eles não afetam de maneira alguma a nossa fé cristã. Nenhum texto desse vai afetar a nossa fé cristã. E aqui, nesse primeiro ponto que a gente vai ver, a gente vai ver que alguns teólogos, eles acreditam que esses anjos aqui, esses filhos de Deus, né, eles coabitaram com as filhas dos homens, e eles dizem que esses filhos de Deus são uma ajunção da descendência de Caim com a descendência de Sete. Eles dizem que a descendência de Sete, que seria a descendência pura, né, ao coabitarem com as filhas dos homens, que no caso vem da descendência de Caim, que são as cainitas, né, eles causaram uma mistura de descendência. E isso, para o povo de Israel, não é aceitável de maneira alguma. Para os israelitas, né, a questão da mistura é algo muito difícil de se aceitar. Por exemplo, uma das maiores dificuldades de Pedro, né, logo no início, foi aceitar também que os gentios, eles também tinham sido escolhidos pelo Senhor. Quando o Senhor dá aquela revelação a Pedro, né, do lençol, dos animais descendo, o Senhor falou para Pedro assim: Pedro, mata e come. Pedro falou assim: Senhor, jamais eu coloquei algo imundo em minha boca. E o Senhor falou que aquilo que ele tinha santificado, Pedro não poderia considerar imundo. Isso é em Atos 10. Né? E até que o Senhor revela a ele, né, na casa de Cornélio, que a porta para os gentios, a porta para nós gentios, ela tinha sido aberta. E existe também um texto na Bíblia, aonde Pedro, né, exatamente em Gálatas, capítulo 2, versículo de 11 a 14, Pedro ele estava sentado à mesa com os gentios, e quando alguns judeus foram entrando, né, Pedro, vamos ver esse versículo aqui, eu queria mostrar esse versículo para vocês, Gálatas capítulo 2, muito importante ver esse versículo, Gálatas capítulo 2,
versículo 11 diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Assim, havia muita dificuldade. Então, para esses israelitas, a ideia de que esses filhos de Deus, né, é que a descendência de Sete, a descendência pura, a descendência daqueles que invocavam o nome do Senhor, se misturou com a descendência de Cã. E essa mistura de descendência, segundo esses teólogos, né, ameaçava, né, a vinda do Messias, porque tirava, né, a pureza dessa descendência. Só que, amados irmãos, você interpretar esse texto dizendo que esses filhos de Deus são a descendência de Sete, e que essas filhas dos homens são a descendência de Caim, não bate. E não precisa, assim, ir longe, não. Basta ler o texto com atenção. O versículo 1 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra. Veja, aqui fala os homens, aqui diz respeito à humanidade. Esse texto todo, se a gente continuar lendo, como a gente estava lendo, até o versículo 7 diz assim: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal. Por que o Senhor chegou a essa decisão? Porque no versículo 7 ele fala assim: então se arrependeu, o versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Veja, o Senhor está se referindo ao homem no aspecto de humanidade. Aqui toda a humanidade se tornou corrupta, com uma exceção bem pequena que a gente vai ver quem foi essa exceção nessa época aqui. Então, você não pode dizer de maneira alguma que esses homens aqui, esses filhos de Deus aqui, são uma parte da descendência de Sete. Não. Ninguém pode garantir que toda a descendência de Sete se tornou 100% piedosa. Assim como também ninguém pode dizer que toda a descendência de Caim foi totalmente ruim. Não. Mas nesse período aqui, havia quase nenhum homem mais servindo ao Senhor adequadamente, buscando o Senhor adequadamente. Havia pouquíssimos. E a gente vai ver exatamente nesse trecho aqui. Então, nós não podemos dizer que, de maneira alguma, usar esse argumento de que os filhos de Sete, né, a descendência de Sete, era esses filhos de Deus, de maneira alguma. Assim como também não podemos dizer que as filhas dos homens era a descendência de Caim, porque tu fala assim, a filha dos homens, eram as mulheres. Aqui não diz uma classe específica de mulheres, nenhuma classe específica de homem. Aqui está falando da humanidade num contexto geral. Então não tem base bíblica para você dizer isso, não tem argumento bíblico para você dizer isso, de maneira alguma. Versículo 7, né? Nós acabamos de ler. Eu quero ler agora aqui com vocês um outro versículo, que é em Gênesis 6 ainda. Então, tanto Gênesis 6, aqui, ele mostra claramente, no versículo 7, no versículo 8,
que toda aquela geração, com exceção de Noé, só Noé e sua família era quem estava andando na presença do Senhor. Então, se você pegar Gênesis capítulo 4, como esses teólogos afirmam, eles dizem que Gênesis capítulo 4 é a descendência de Caim, a descendência dos impuros. Aí eles dizem que Gênesis capítulo 5 é a descendência de Sete, é a descendência dos puros, né? E eles dizem que Gênesis 6 é uma mistura das duas descendências. Esses teólogos afirmam isso. Só que se você analisar direitinho, você vai ver que Gênesis 6 não é, amados irmãos, amados ouvintes que estão nos acompanhando aqui, né, pelas redes sociais. Você vai ver que Gênesis 6 não é a mistura, não. Gênesis 6, na verdade, certo? O Senhor mostra um remanescente. Deus sempre vai usar um remanescente para mudar uma situação degradada, uma situação de morte. E esse remanescente é exatamente Noé e a sua família. Versículos 8 diz assim, do capítulo 6, porém Noé achou graça diante do Senhor. Vamos repetir esse versículo? Porém Noé achou graça diante do Senhor. Então, essa interpretação que alegam, né, que houve uma mistura, né, da descendência de Caim com a descendência de Sete, não bate, não tem argumento, não tem texto bíblico que mostre isso. Muito pelo contrário. O texto de Gênesis 6 já comprova que o Senhor está falando dos homens, né? Os homens em si se tornaram carnais, se tornaram corruptos ali. Existe também uma segunda interpretação desse texto, que alguns teólogos, né, afirmam que a expressão filhos de Deus, como ele mostra aqui em Gênesis 6, né, vem, na verdade, né, da língua do Antigo Oriente Próximo. Interessante aqui. Na antiguidade, né, alguns governantes eram chamados, né, como filhos de um Deus. E isso nós podemos ver exatamente no Egito. No Egito tinha muito dessas questões. No Egito, o faraó, ele era considerado um Deus. Interessante que o Senhor usou aquelas 10 pragas para tirar o povo de Israel do Egito. Não foi porque o Senhor não poderia ter tirado o povo de Israel logo de primeira, não. Foi porque o Senhor quis mostrar para Faraó que só existe um Deus. E esse Deus era o Eu Sou. Faraó se considerava um Deus. E o Senhor teve que mover toda aquela situação para mostrar para Faraó que existia um Deus. Um Deus que pode todas as coisas. Então, essa segunda interpretação, eles querem afirmar isso. E é interessante porque no Antigo Testamento, né, a palavra em hebraico, a palavra Deus em hebraico é Elohim. E Elohim significa homens em posição de autoridades. É por isso que eles usam esse argumento, certo? De que esses filhos de Deus eram homens que tinham autoridades, certo? E segundo a interpretação deles, o pecado desses homens, ao contrário da primeira interpretação, não era se misturar, não. Se misturar com outras descendências, não. Não era se misturar, por exemplo, com uma classe dos pobres, com a classe dos ricos, não. Esses que usam essa segunda interpretação, eles alegam que a mistura aqui era a mistura desses governantes com várias mulheres, né? Eles usam a questão da poligamia, né?
E é interessante porque eles vão usar um texto bíblico, né, que está aqui exatamente em Mateus 4, que é o texto onde fala assim: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila. Tudo bem que aqui está errado. Lameque tinha 2 esposas, mas isso não era um harém. Como a gente sabe que naquela época havia reis que tinham verdadeiros haréns, né? Então, para esses, né, que julgavam, né, que esses governantes eram como deuses e que o pecado deles era terem várias mulheres, principalmente para preservar a sua descendência, a sua genealogia, né, eles usam esses argumentos, né, baseado nesse versículo, que não dá base nenhuma, certo? E também o versículo 19, né? Aliás, a gente já leu o versículo 19, que fala que Lameque tomou para si 2 esposas. E é interessante porque você não consegue, de maneira alguma, também ver aqui, nessa segunda interpretação, de que esses filhos de Deus são esses governantes, né? Embora algumas vezes eles são mencionados como deuses, né, como a gente até vê, né, mas você não vê também base bíblica para isso. Ou seja, essas 2 descendências, né, não tem como. Esses homens, eles tinham assim, ambição de riqueza? Tinham ambição de riqueza. Eles queriam tornar os seus nomes célebres? Queriam tornar o seu nome célebre. Mas não tem como você enfatizar isso de maneira alguma. A poligamia não dava de maneira alguma assim, base para sustentar isso. E um outro ponto também que a gente pode ver é que é bem da verdade que alguns reis, né, pagões, né, fossem considerados, como eu já falei, como filhos, né, de divindades. Mas, volto a afirmar, a Bíblia não dá margem para essa interpretação. Vamos ler aqui Êxodo 21, versículo 6. Êxodo 21, versículo 6. Porque Êxodo 21, versículo 6. Então, o Senhor o levará aos juízes e os fará chegar à porta ou à ombreira, e o Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Esses homens governantes, eles eram também considerados naquela época juízes. É por isso que eles usam esse versículo aqui para alegar essa questão. E em Salmo 82, versículo 1, eles também usam esse versículo, né, para sustentar essa tese, né, de que esses filhos de Deus são esses homens. Salmos 82, eu quero mostrar esse salmo aqui, 82. Versículo 1. Fala assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Essa palavra aqui, deuses, né, em algumas traduções, são governantes. E esses que defendem essa questão, né, eles querem mostrar, dentro desse versículo, né, que esses homens, né, são esses filhos de Deus, porque aqui aparece a palavra deuses. Mas, na verdade, se você for ler esse texto aqui de Salmos 82, o que é que você vai ver nesse texto? Nesse texto, você vai ver o Senhor Jesus de pé, certo? Julgando o povo de Israel. Você pode abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 21,
até o capítulo 23. Você vai ver isso. E também em João, capítulo 8, até o capítulo 10. O Senhor cumpre aqui em Mateus, em João, certo? Os 4 primeiros versículos desse salmo. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, no meio dos governantes. Aqui era o Senhor ali, falando para o povo de Israel, mostrando para o povo de Israel que eles tinham sido escolhidos por Deus para serem aqueles que iam julgar as pessoas. Mas, na verdade, eles estavam sendo juízes fraudulentos. Estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente? E tomareis partido pela causa dos ímpios? Interessante, né? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Isso era o próprio Senhor falando ali. Vou repetir, em Mateus, capítulo 21, até o capítulo 23. E João, no Evangelho de João, capítulo 8, até o capítulo 10. Você vai ver o Senhor expondo ali a situação do povo de Israel. Sabe, irmãos, o livro de Juízes, eu quero abrir aqui no livro de Juízes para mostrar uma coisa para vocês. Livro de Juízes. Assim que termina o livro de Josué, entra o livro de Juízes, certo? E o livro de Juízes, ele começa porque depois que Josué morre, e depois que toda aquela geração da época de Josué morre, o povo de Israel começou a viver cada um conforme bem queria, da maneira que queria. Então o Senhor ele começou a levantar juízes, e sempre que o Senhor levantava um juiz, na verdade, o Senhor, se você ler o contexto, você vai perceber que o Senhor ele levantava um juiz para salvar o povo de Israel. Primeiro, salvar o povo de Israel dos pecados do povo de Israel. Segundo, salvar o povo de Israel por causa das nações que o Senhor levantava para disciplinar o povo de Israel. Só que essas nações exageravam na disciplina. O Senhor tinha que levantar um juiz para vir resolver toda aquela situação. Repito, para salvar o povo de Israel, eu toco primeiramente dos seus próprios pecados e salvar o povo de Israel daquelas nações que o Senhor tinha levantado para discipliná-los, e essas nações estavam exagerando nessa disciplina. Então, ao conceder um juiz, Deus nunca teve a intenção de conceder um juiz para subjugar o povo, para estar acima do povo, não. Ou para usar a sua posição de juiz de maneira inadequada, que é o que estava acontecendo com os israelitas. E nesse salmo, Salmo 82, logo nos primeiros 4 versículos, a gente vê exatamente o Senhor vindo repreender os israelitas. E quando nós chegamos no versículo 6, e disse: sois deuses? Sois todos filhos do Altíssimo? Aqui, o Senhor mostra que o Senhor tinha de fato escolhido o povo de Israel como juízes, mas, entretanto, porque essa palavra deuses é governantes, né? Ou algumas traduções é governantes, mas no mais original é deuses. Então Deus tinha escolhido, né, o povo de Israel para governar ali, para estar ali cuidando do povo, mas infelizmente eles não foram fiéis. Portanto, essas duas interpretações não têm assim nenhuma base, que a base exegética, né, dessas duas interpretações não é aceitável.
Não adianta, não tem como você afirmar de maneira alguma que a mistura, né, das descendências, né, de Sete com a descendência de Caim, né, é que deu resultado, né, a mistura é exatamente os filhos de Deus, são a geração de Sete, e as filhas dos homens é a descendência, as mulheres da descendência de Caim. Não dá para você, não tem como sustentar isso. Ou também, não dá para você dizer que esses filhos de Deus são os governantes, né, daquela época, que tinham muitas mulheres, né, exerciam a poligamia, né, esse era o pecado deles, né, então, não dá para você dizer que esses filhos de Deus também eram esses governantes, de maneira alguma, porque quando você vai ver para a Bíblia, vai vir para a palavra, o texto bíblico não bate, não tem nada que mostre de uma maneira clara isso. Então, a exegese, eu volto a dizer, ela não dá base para isso, ela não é aceitável, ela não tem fundamento para isso, de maneira alguma. O estudo, a explanação, não dá base para isso. Mas, vamos para a terceira interpretação desse texto. Agora aqui eu quero ler alguns versículos com vocês, antes de falar qualquer coisa. Eu quero ler Gênesis, primeiro, de novo. Capítulo 6, certo? Versículo 2. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Vamos ler o versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Certo? Vamos ler também Gênesis 19. Deixa eu ver aqui se é Gênesis 19. Quero ler esses versos. Gênesis 19, versículo 1, diz assim: ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Agora vamos ler o versículo 5. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Onde estão os homens? Interessante, no versículo 1 fala de anjos. No versículo 5 fala de homens. Certo? Vamos ler também Jó. Livro de Jó, certo? Capítulo 1. Versículo 6. Diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veja, no dia em que os filhos de Deus, certo, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 2, versículo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Vou repetir: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Vamos ler também Jó 38, versículo 7. Diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam, todos os filhos de Deus. E jubilavam todos os filhos de Deus? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus? Então, aqui também mostra a questão dos filhos de Deus.
Daniel, capítulo 3, versículo 35, essa passagem é muito conhecida, né? Que é exatamente quando os 3 amigos, né, de Daniel, né, foram lançados na fornalha ardente. Daniel, capítulo 3, versículo 25, assim diz: tornou ele e disse o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Veja, eles tinham lançado 3 homens, que eram os 3 amigos de Daniel, né? Só que aqui o rei fala que vê 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ele fala assim, né? Então, assim, está claro, né? Agora eu quero ler 2 versículos também, mais 3 versículos que são fundamentais. Hebreus capítulo 13. Quero ler primeiro os versículos para depois a gente ver. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram a anjos. Interessante, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Que anjos foram esses? Que anjos foram esses que o Senhor, ele precipitou no inferno e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo? Vamos ver Judas. Judas, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Veja, amados que estão nos acompanhando, eu li todos esses versículos, porque ao contrário, certo, das 2 primeiras interpretações, nós não conseguimos encontrar a base bíblica para as interpretações que eles falam. Existe um problema muito grande na teologia. É que os teólogos, eles querem entender a Bíblia com a razão, com a lógica. E a Bíblia é algo que você só consegue ter discernimento se for por meio do Espírito. Você pode até usar, sim, alguns argumentos, como, é claro, né, a situação da época, a língua, né, a maneira das pessoas viverem na época. Você pode até usar, mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente. É preciso que a gente, de fato, assim, tenha base na própria Bíblia. Precisamos, assim, deixar a Bíblia, né, definir seus próprios termos. Se a gente não deixar a Bíblia definir os seus próprios termos, nós vamos ter muitos problemas. E se as definições bíblicas, como eu já falei, né, não forem assim suficientes, não tem problema. Podemos, de fato, examinar a língua, a cultura dos povos que eram contemporâneos daquela época. Mas ainda eu volto a afirmar, nós precisamos usar a Bíblia para definir seus próprios
termos. Isso é algo que a gente assim não deve abrir mão, certo? De maneira alguma. E é interessante que nos textos, né, que a gente leu aqui, a Bíblia, ela deixa assim bem definido o termo filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? São os anjos, como Judas mesmo mostra. São anjos que juntamente com Satanás se rebelaram contra o Senhor, certo? Que foram lançados, certo? Para as regiões celestiais. Só que alguns abandonaram o seu domicílio. Interessante, né? Mateus capítulo 22, né? É um dos pontos que nós temos, né? Porque os irmãos usam Mateus 22 para assim ir de encontro a esse argumento de que esses filhos de Deus não são anjos, de maneira alguma, porque anjos não têm sexo, certo? E se anjos não têm sexo, não tem como eles coabitarem com a filha dos homens. Vamos abrir em Mateus? A gente precisa, como eu falei, usar a Bíblia. Mateus capítulo 22. Aqui há aquela discussão, né, onde os judeus eles vêm questionar o Senhor sobre a questão, né, de quando uma mulher se casou-se com 7 homens. Casou-se com o primeiro morreu, casou-se com o irmão, o segundo morreu, casou-se com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo. Aí eles perguntaram assim, no céu, de quem ela vai ser esposa? Interessante porque no versículo 29, fala assim, respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. Bom. São, porém, como anjos no céu. É isso que eu quero tocar aqui. Qual foi o problema daqueles anjos que estavam naquelas regiões celestiais, daqueles anjos caídos? Judas mostra é que eles abandonaram o seu domicílio. Eles abandonaram as regiões celestiais e vieram para a terra. Certo? Então, Mateus 22, do versículo 29 e 30, aqui não dá para você interpretar de maneira alguma que os anjos não têm sexo. Não dá para você interpretar. Porque o Senhor fala assim que eles são, né, que os homens ali são como anjos no céu. Certo? No céu ninguém vai reconhecer quem é quem. Certo? São como homens. E é interessante que sempre que na Bíblia, né, aparece a questão de anjos, esses anjos eles são sempre mostrados, né, como homens, né, na forma de homens, na forma, né, masculina, certo? Só que aqui não diz que esses anjos eles são assexuados, em Mateus 22. Não diz que os anjos não têm sexo. E não diz, então não dá para você afirmar isso. Né? Quando você chega lá em Gênesis 19, né, você vê que aqueles homens ali de Sodoma e Gomorra, eles querem entrar na casa de Ló para abusar daqueles homens, ou seja, para abusar dos anjos. Então, assim, nós não podemos dizer algo aqui, mas o que eu quero mostrar é que ali, em Gênesis 6,
aconteceu um fato histórico. Moisés conta como um fato histórico. Aconteceu algo anormal ali. Certo? Então, de fato, ali, aqueles anjos, eles desceram, certo? Eles ficaram ali no meio, né, convivendo com os homens, né, e tomaram para si as filhas dos homens. E tiveram filhos com elas. Está muito claro, que aqui deixa que aqueles anjos ali eram exatamente, aqueles filhos de Deus eram esses anjos que se rebelaram. E é interessante porque quando você chega aqui em 2 Pedro, né, como a gente já leu, né, mostra de fato assim que Deus ele condenou esses anjos. E ele colocou em prisão eterna ali, até o dia do julgamento do Senhor. Tanto em 2 Pedro, como em Judas, versículo 6, né, nós vemos isso. Esses anjos, né, eles não ficaram satisfeitos com o seu domicílio, em ficar nas regiões celestiais. Eles desceram. Né? E Satanás, é preciso a gente também analisar um contexto. Sabe, amados irmãos e amados ouvintes que estão nos acompanhando. Satanás, ele conhece a palavra. Quando Satanás ele foi tentar o Senhor, ele tentou o Senhor usando a palavra. Ele não tentou o Senhor usando coisas inventadas, não. E se a gente abrir em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor falou algo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor falou assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Veja, aqui em Gênesis 3, Deus fez uma promessa a Satanás. E Satanás sabia disso. Certo? E Satanás sabia disso. Então, o que foi que Satanás começou a fazer? Satanás, ele tenta de todas as maneiras frustrar os planos de Deus. Então, ele usou aquela situação ali, com aqueles anjos caídos, coabitando com as filhas dos homens, com as mulheres daquela geração ali, gerou algo totalmente inadequado, certo? Gerou uma descendência totalmente anormal, porque ele pensava em frustrar o plano de Deus. Deus não falou que da mulher iria sair o descendente? Então analisa um panorama. Agora é uma questão, né? Analisa esse panorama aqui, né? Esses filhos de Deus, né? Na forma de homens ali, eram fortes, tinham poderes, as mulheres se viram atraídas por eles e simplesmente aceitaram se casar com eles. Em nenhum momento aqui do texto, né, de Gênesis 6, fala que essas mulheres elas foram assim violentadas, que elas foram abusadas. Não, de maneira alguma, em nenhum momento. Elas decidiram, sabe? Elas decidiram por conta própria se desposar, né? Aceitaram se casar com eles. Então a gente precisa ver, né, de uma maneira clara que, de fato, a própria Bíblia mostra que esses filhos de Deus eram, na verdade, esses anjos, né, que se rebelaram, não só se rebelaram juntamente com Satanás contra o Senhor, como também abandonaram o seu domicílio, coabitaram ali com as filhas dos homens e geraram, né, em Números 33, né, geraram os nefilins. Né? Então a gente, né, gerou toda aquela geração que de fato assim foi algo totalmente contrário a Deus. E voltando aqui para o livro, né,
Fundamentos da Fé Cristã, que esses pontos, todos esses pontos que eu falei, né, tem alguns pontos que estão aqui no livro, tem outros que eu fui pesquisar mais ainda, certo? Mas voltando aqui para o livro, né, mostra aqui na página 111 do livro, que além da mistura, né, dos anjos caídos, né, com a raça humana, a humanidade, ela abusou tanto do pecado, que o homem ele se tornou carnal. Sabe? Isso assim é algo assim que de fato assim distancia o homem muito mais ainda de Deus. Uma coisa é você ser um pecador. Se você abrir em Romanos capítulo 7, aqui em Romanos capítulo 7, você vai ver um pecador. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 18 a 20. Diz assim: porque eu sei que em mim mesmo, isso é Paulo falando, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então o homem ele se tornou, né, lá em Gênesis, o homem se tornou carnal, a um ponto que Deus se entristeceu de ter criado o homem, só que pela misericórdia do Senhor, certo? Deus ele preparou um remanescente. Deus ele preparou Noé e a família de Noé. Eu quero voltar aqui para Gênesis 6, porque aqui o Senhor fala algo assim muito forte. Aqui no capítulo 6, ele diz assim: o Senhor fala que o Senhor vai tirar o seu espírito. No Espírito Santo não iria mais atuar no meio dos homens. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era contínuo o mal todo o seu desígnio no seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e lhe pesou o coração e disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem, o animal que criei dos céus. Não é esse versículo aqui não, deixa eu ver aqui, multiplicando na terra. Então disse o Senhor, sim, versículo 3, Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Veja, diante de toda essa geração aqui que tinha se corrompido, que tinha se degradado, o Espírito de Deus ainda conseguiu guardar alguns. Guardou Enoque, guardou Noé, sabe? Isso ali foi o Espírito Santo que separou alguns, separou um remanescente para que o Senhor pudesse ter uma continuação. E sempre que o Senhor prepara um remanescente, a espada ela fica pairando sobre a cabeça de Satanás. Satanás sabe disso, né? E ele tenta de todas as maneiras tentar frustrar, tentar danificar o plano de Deus. E voltando aqui, na página 112 do livro, né, mostra que uma das consequências, né, também da queda, né, dessa queda do homem, além da retirada do espírito, como a gente acabou de ler, né, foi que o Senhor ele mandou o dilúvio. E o Senhor deu fim a toda aquela raça ali, certo? E a partir de Noé, a partir de Noé e sua família, o Senhor teve um novo começo. E um outro ponto também que eu quero compartilhar com vocês aqui, além dessa questão, né, é que o fato do homem ter se tornado carnal, como eu já falei, né, levou de fato Deus assim a desistir de toda aquela raça, levou Deus a provocar o dilúvio,
ter um novo começo, né, por meio da família de Noé, como eu já falei. E todo esse processo, né, trouxe para o homem, né, muitas consequências. E hoje, né, o Senhor ele quer usar quem hoje? Hoje o Senhor quer usar a igreja. Hoje, por meio da igreja, o Senhor quer restaurar todas as coisas. Por meio da igreja, o Senhor quer encabeçar todas as coisas em Cristo. Efésios, capítulo 1, né, deixa muito claro para nós, dos versículos de 20 a 23, que o Senhor colocou todas as coisas, e para ser o cabeça, o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, né, e para ser o cabeça, o deu à igreja. Então, houve, né, nessa lição 12, né, todos esses pontos que a gente acabou de ver, né, essas três interpretações, né, nós cremos que a interpretação mais correta, até mostrando biblicamente, é que de fato, esses filhos de Deus foram os anjos caídos, que abandonaram o seu domicílio, como 2 Pedro mostra, como Judas mostra, e que coabitaram com as filhas dos homens, e geraram os nefilins, que eram esses gigantes. Amém? Vamos agora para as respostas. Eu coloquei aqui as minhas respostas, certo? Até anotei aqui, né? Para ficar mais fácil, porque é melhor. A primeira pergunta diz assim: qual o caminho de salvação Deus preparou para o homem depois da segunda queda? A minha resposta aqui é invocar o nome do Senhor. Foi o caminho que Deus colocou para salvar o homem depois da segunda queda. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A segunda pergunta: qual a diferença entre a genealogia no capítulos 4 e 5 de Gênesis? Né? Em Gênesis 4, né, a diferença da genealogia, em Gênesis 4 eu coloquei aqui, uma descendência com obras diante de Deus. A vida não foi contada. Gênesis 5, uma descendência onde a vida é contada diante de Deus. Essa é a diferença. Pergunta 3. Quais as causas da terceira queda do homem? A mistura da natureza angelical com a humana. Foi a causa, né, dessa terceira queda. Quarta pergunta: quem eram os nefilins mencionados em Gênesis 6 e Números 13? Os gigantes, né, que eram os filhos de Anak. Pergunta 5. Quais as consequências da terceira queda do homem? Deus, ele abandona o homem, como eu falei, ele tira o Espírito Santo do meio do homem ali, certo? E Deus manda o dilúvio. Pergunta 6. Por que Deus escolheu Noé? Deus escolheu Noé, a própria Bíblia diz, né, que Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. E como eu falei também, no meio de uma geração como aquela, se o Espírito Santo não tivesse separado, né, alguns, Deus não tinha como ter o seu remanescente. Então Deus, ele já foi preparando, né, todo o cenário, preparou a família de Noé. Noé foi esse homem justo, íntegro, que andava com Deus, né? Então foi por isso que Deus, ele escolheu Noé, ele separou Noé para ser a continuação, para ter um remanescente. Amém? Bem, com a graça de Deus nós estamos encerrando, né? E eu queria encerrar ainda orando ao Senhor. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade
de expor a tua palavra. Que o Senhor venha ser luz para nós. Senhor, todos esses pontos que nós vimos, não vimos com a intenção de gerar nenhuma polêmica, vimos unicamente com a intenção de trazer à luz a tua palavra, alguns pontos da palavra, que muitas vezes nós não conseguimos ter muito discernimento. Senhor, continua sendo conosco, continua nos ajudando, continua também cuidando dos enfermos, restaurando a saúde daqueles que estão enfermos diante de toda essa pandemia. Continua guardando o teu povo e tendo misericórdia dos homens. Em nome de Jesus, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.